Oi, alunos do quinto ano, tudo bem? Hoje nós teremos a nossa quarta aula de História, a continuação da sociedade colonial. Mas antes de começarmos, vamos recapitular um pouco da aula passada. Na aula passada, nós vimos que os índios e os colonos existia uma grande parceria logo no início dessa colonização, mas não durou muito. Com pouco tempo, essa parceria se desfez, os índios foram caçados e vendidos como mão de obra escrava, já que naquele tempo eles estavam desenvolvendo muitos plantios de cana-de-açúcar. E os portugueses estavam insatisfeitos com a mão de obra dos índios. Por quê? Porque os índios não supriam as necessidades deles. Então resolveram trazer mão de obra de fora. E quem veio para trabalhar nessa mão de obra escrava foi os africanos. Então, essa sociedade se dividia em grandes proprietários de terras e mão de obra escravas, os escravos. A nossa aula de hoje, é a continuação dessa sociedade colonial. É o papel das mulheres na sociedade colonial. Bem, naquele tempo só existia aqui no Brasil os índios, os escravos e os homens europeus, os colonos. Em 1550, as mulheres europeias começaram a chegar no Brasil. Elas eram órfãs e eram educadas na sociedade portuguesa, e vieram aqui para o Brasil para se casar, ter filhos, para colonizar, para aumentar o número de europeus aqui na colônia portuguesa. Naquele tempo, essas mulheres eram propriedade dos homens. Elas se casavam, e tinham os afazeres de casa e cuidar dos filhos. E nada mais. Não tinham direito a nada, somente isso. Algumas mulheres aproveitaram algumas oportunidades e aprenderam outros serviços, mas sempre dos interesses dos homens. Eram aquelas mulheres que ficavam por trás dos balcões, que trabalhavam no comércio, a favor dos seus maridos, dos seus senhores, Já as mulheres negras, escravas e forras quer dizer mulheres livres, elas já tiveram outras funções, Essas mulheres trabalhavam no cotidiano das vilas e cidades e eram as vendedoras ambulantes. Elas vendiam de tudo, desde raízes, frutas, verduras, e também muitos quitutes. Elas ficaram conhecidas como as negras do tabuleiro. Foram figuras marcantes na sociedade colonial. Então, concluímos que a vinda das mulheres ao Brasil mudou o cenário da sociedade colonial. Com o tempo, essas mulheres altamente submissas começaram a trabalhar, começaram a expandir a mercadoria da cidade. O comércio precisava funcionar e elas foram as precursoras desse comércio. A sociedade agora não era mais aquela sociedade de donos de terras e escravos, Começa a nascer um grupo intermediário, que era o grupo dos homens livres, mulheres livres, pequenos comerciários, Eles começaram a surgir entre os dois grupos. Então vamos ver, a base da nossa pirâmide, a parte de baixo, eram os negros, e os índios escravizados, que não tinham direito a nada, que eram considerados mercadorias. Na etapa intermediária, começou a ter os ferreiros, o pessoal dos pequenos comércios, pessoas que foram livres, que foram alforriadas, começaram a trabalhar e a construir, a melhorar o comércio. E em cima da nossa pirâmide, nós temos a elite, a classe dominante, os grandes proprietários de terra, os grandes comerciários. Naquele tempo também começou a existir, começou a ser votado, a ser indicado os homens para as câmaras municipais, para os cargos de administração. E só quem podia fazer parte desse grupo eram os brancos, os donos de grandes propriedades de terra e os grandes comerciários. Só eles poderiam ter esse cargo.
Os mestiços, o grupo intermediário, não se pensava nem em ter um cargo como esse. Esses homens eram chamados de homens bons, né? Eram as pessoas que formavam a elite colonial. Então, para concluir a nossa história de hoje, né, nós vimos que a nossa pirâmide social, no tempo da colônia, né, era, na base, os escravos, que não tinham direito a nada, que eram marginalizados, né, um grupo intermediário, que eram as pessoas alforriadas, os mestiços, pequenos proprietários, também não tinham direito a nada, e no topo da pirâmide, a elite, né? A elite com todos os direitos, com tudo que era de bom. Também as mulheres naquele tempo não tinham direito a nada, certo? Então concluímos mais um pedacinho da nossa história, certo? Não esqueçam de dar um like no canal da escola, de colocarem seu nome nos comentários, né? A turma de vocês, depois voltarem às salas virtuais, fazerem as atividades, né, para que a gente possa ver como vocês estão trabalhando, como vocês estão entendendo o assunto que nós estamos comentando aqui com vocês, né? Espero que fiquem todos bem e que essa semana é uma semana, esse mês, ou melhor, né, é considerado um mês de um pico do nosso coronavírus, um pico bem alto. Então vamos ficar em casa, vamos fazer nossas tarefas, vamos ler todos os livrinhos que já foram postados, certo? Fiquem com Deus. Tchau.